tem 16 anos e tá grávida. Ela não vai ser ninguém na vida. Todo mundo falava pra mim, nossa, uma criança cuidando de outra criança. E se você se deixasse levar pelas expectativas das pessoas, pela opinião das pessoas, você não vai chegar a lugar nenhum. Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês de qual é a verdadeira história por trás da nossa chegada aqui nos Estados Unidos. Tudo começou aqui, ó, pensamento. Parece uma história assim, tipo, nossa, não acredito, Karine. Mas sim, é verdade. Tudo começou aqui no pensamento. Eu sempre fui uma criança muito sonhadora, uma criança que adorava imaginar as coisas de impossível assim. E os Estados Unidos, ele estava incluso nesses sonhos, desde que eu me lembro por gente. E foi graças ao pensamento que me trouxe a realidade. Para quem ainda nunca ouviu falar sobre isso, o pensamento, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, se você imagina na sua cabeça e sente aquele sentimento como verdade, ele acha que é verdade. Então, o universo ele vai te trazer situações para que aquilo realmente se torne verdade. Eu, toda noite, antes de dormir, eu deitava e imaginava os Estados Unidos. Eu me imaginava chegando nos Estados Unidos, eu me imaginava dentro do aeroporto. Qual seria a sensação de estar pisando em solo americano? Eu realmente amava imaginar os Estados Unidos. Aquela realidade na minha cabeça era incrível. O sentimento era maravilhoso. Falando, meu Deus, estou realizando um sonho. Eu imaginava como se eu realmente estivesse vivendo ali, aquilo, naquele momento. E foi graças a isso que o universo ele me trouxe situações para que isso se tornasse realidade. Na época, a gente não tinha condições nenhumas de fazer uma viagem para o exterior. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, eu tinha 17 anos. Eu já tinha a Helena, que eu terminei o ensino médio com a Helena. E eu tinha acabado de começar um curso de enfermagem. Eu não trabalhava, meus pais, eles pagavam um curso de enfermagem para mim, tanto meu pai quanto a minha mãe. Ele se dividiu em pagar o curso de enfermagem para mim. E o Anderson também não trabalhava. Ele foi começar a trabalhar depois, quando descobri que estava grávida, e ele começou a iniciar na obra, tipo, do zero, assim, não sabia nada. Então a gente realmente tinha condições de fazer uma viagem para o exterior. Mas o impossível, ele não existe. Como a gente ia fazer isso, eu não fazia ideia. Mas eu nunca deixei de sonhar. Eu sempre fui otimista, eu sempre falava, uma hora vai dar certo, uma hora vai ter que aparecer a oportunidade, uma hora vai. E eu sempre sonhava, sonhava, sonhava. E aí, o universo ele trouxe uma grande oportunidade, que foi o quê? A minha irmã recebeu uma oportunidade de morar no exterior, que de primeira hipótese não era os Estados Unidos, era um outro país. Mas rodou, rodou, rodou e eles escolheram no final o quê? Vim para os Estados Unidos. Aquilo não foi uma coincidência. Eu, minha vida inteira, me imaginei chegando nos Estados Unidos e a minha família está recebendo uma oportunidade de ir morar nos Estados Unidos. Não foi uma coincidência. Eu comecei o que, meu Deus, eu vou conseguir realizar meu sonho. Por mais que ainda tinha assim um grande passo pela frente, porque ela estava apta a vir. Ela tinha um serviço bom, o meu cunhado também tinha um serviço bom para vir. Eu e o Anderson não tinha ainda na época. Então ainda não sabia como eu ia fazer isso. Como eu acabei de falar para vocês, o universo ele trouxe situações para que a gente fosse melhorando e ficasse apto a vir. Isso levou um processo até longo, mas ele foi realizado. O nosso processo de visto, ele demorou 2 anos. Por quê? Porque estava na pandemia, na época, quando a gente resolveu dar entrada. Só que até esses 2 anos eu falo que isso foi um presente do universo para que nada desse errado. Por que que eu falo isso? Porque talvez se não fosse os 2 anos de espera na fila, talvez a gente não estaria aqui hoje. Durante esses 2 anos eu peguei mais experiência no hospital e eu pude comprovar que eu tinha experiência e eu trabalhava na época, eu consegui entrar em 2 hospitais, então eu tinha um salário bom. E o Anderson, quando a minha irmã veio, ele trabalhava ainda na obra. E durante esse processo de 2 anos, ele surgiu a oportunidade para ele de trabalhar como supervisor de vendas. Assim, a oportunidade ela caiu do céu, porque ele também não tinha nenhuma experiência. Ele já entrou como obra e na obra ele ficou.
Então, ele não tinha experiência de serviço nenhum, somente na obra. Então, eu falo que a oportunidade, ela realmente caiu do céu. Mas por que que a oportunidade caiu do céu? Porque eu comecei a criar essa realidade aqui dentro do meu pensamento. Ele teria um serviço registrado e o salário comprovaria que é um salário bom. Ou seja, as duas questões que a gente precisava para passar no visto: salário e serviço bom. Esse processo de 2 anos, ele nos ajudou porque durante esse processo a gente conseguiu encaixar aquilo que faltava. Depois que a gente encaixou aquilo que faltava, eu tinha uma confiança, mas ela tão grande, mas era uma confiança tão grande que ia dar certo, que não tinha como dar errado, realmente não tinha como dar errado. Nosso processo ele foi super tranquilo, não aconteceu nada, a gente passou de primeira. E ali eu me senti tão realizada, mas tão realizada, e naquele momento eu entendi, meu Deus, olha o poder do pensamento. Aquele poder do pensamento, ele me fez chegar aqui hoje. Ele me fez realizar um sonho de infância, um sonho que eu realmente sempre quis estar aqui. E tudo começou aqui, ó, dentro do pensamento. Se você tem um sonho, sonha ele, vive ele aqui dentro da sua cabeça. Imagina como se fosse estar lá agora. Imagine quais seriam as pessoas que vão estar com você naquele momento. Imagine qual é a sensação de estar realizando um sonho. Quão gratificante vai ser você estar realizando um sonho, independente de qual sonho seja. Imagina como a sua mãe vai ficar feliz com isso, seu pai, a sua família. Imagina a gratidão que você vai sentir. Esse é o segredo, imaginar. Imagina. Imagina você lá. O universo, ele não distingue o que é real do que é imaginário no seu pensamento. Então, crie a sua realidade. Você cria a sua realidade sem você nem perceber. Eu tenho certeza que você consegue realizar todos os seus sonhos. Começa por aqui, ó. A nossa história tinha tudo para não chegar a lugar nenhum. Nós começamos a vida de trás para frente. Como assim de trás para frente? Eu engravidei, eu tinha 16 anos. Eu não tinha nem terminado o ensino médio ainda. O Anderson, ele nem tinha terminado o estudo, tinha largado a escola. Ele não trabalhava, eu não trabalhava. Meus pais pagaram um curso para mim fazer, para mim não ficar a Deus dará com um filho no colo. Naquela época, eu olhava o julgamento das pessoas. Nossa, ela só tem 16 anos e tá grávida. Ela não vai ser ninguém na vida. Naquela época, eu olhava os julgamentos, eu tinha vergonha de sair na rua porque eu tava grávida. Olha pra você ver onde nós chegamos. Todo mundo falava pra mim, nossa, uma criança cuidando de outra criança. Mas eu não me deixei levar pelo julgamento externo, e você também não precisa se deixar levar. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha que você escolhe. Se você se deixa levar pelo julgamento que estão falando de você, ou se você entende que você pode sim fazer aquilo que eles estão falando que você não vai fazer. Você é capaz de realizar qualquer coisa que você quiser. Você só precisa querer e tomar a decisão de falar: eu vou fazer e dane-se o que pensam de mim. Naquela época, muitas das minhas amigas pararam de estudar porque engravidaram também nova, largaram a escola, mas eu falei: eu não vou fazer isso, eu vou continuar porque eu ainda tenho um sonho para realizar. E a Helena não vai ser uma coisa que vai me atrapalhar. Eu comecei minha vida de trás para frente, comecei. Ok, mas vamos lá. Respira fundo e agora vamos se adaptar a essa nova realidade. E a gente se adaptou da melhor forma possível. A gente não deixou de sonhar. A gente foi irresponsável, porque sim, a gente foi irresponsável, mas ainda tinha um sonho a se realizar, então vamos lá, bola pra frente. As pessoas me julgavam, mas ali eu entendi, falei assim, eu não sou o que eles estão falando, eu ainda vou conseguir, eu vou dar a volta por cima. E eu dei a volta por cima, nós demos a volta por cima. A história do Anderson, ela é muito mais impactante, muito mais chocante da vida que ele levava, a quem ele se tornou. Ele é uma pessoa que, assim, surpreendeu todo mundo. Que realmente as expectativas das pessoas de fora eram as piores. E se você se deixasse levar pelas expectativas das pessoas, pela opinião das pessoas, você não vai chegar a lugar nenhum.
Você não vai conseguir realizar o seu sonho, mas porque fulano falou que eu não presto. Tá bom, mas você realmente entende que você não presta? Ou você fala assim, eu presto sim, e eu vou fazer o que fulano tá falando que eu não posso fazer, que eu não consigo fazer. Eu consigo fazer. Você precisa acreditar em você mesmo, porque ninguém vai acreditar. Você é o único que pode sair da zona de conforto que você tá agora e dar a volta por cima. Você só precisa querer dar a volta por cima, porque é possível sim. Todos nós conseguimos isso. Porque é possível sim fazer isso. Nós somos a prova viva de que é possível. Se fosse me deixar levar pelos pensamentos, pelos julgamentos externos, eu acho que eu não teria nem saído do bairro onde eu nasci e cresci. Eu estaria lá até hoje. Mas eu senti vergonha de ter engravidado nova? Sim, muita. Muita mesmo. Eu me privava de sair de casa porque eu via o julgamento no rosto das pessoas. Mas eu não me deixei parar por isso. E você não precisa. Independente da situação que você estiver passando, você tem uma força interna que você não imagina o poder dela. Ela te leva a qualquer lugar. Você só precisa dar o primeiro passo. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e me segue no canal.